Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui novamente, 28 de abril, na nossa live diária sobre pesquisa em performance musical. Pesquisa em música, mas a gente está sempre se concentrando em performance musical. E vários tópicos, vários especialistas em subáreas diversas aí da música, mas todo mundo sempre falando em performance musical, que é o meu foco principal de pesquisa, é onde eu estou sempre querendo dividir aqui com vocês. Hoje e amanhã, então, vocês ficam comigo, sem convidados. E, bem, antes de mais nada, eu quero agradecer o voto antecipado de feliz aniversário, mas não é hoje, não, é amanhã, tá? Mas muito obrigada, Iramar, pela lembrança. E já que você tocou nesse assunto, eu quero dizer para vocês uma coisa muito especial. A gente está na fase dos taurinos, né? Era taurinos. E ontem e hoje foram dias tão cenas, sempre esse período em torno do meu aniversário é sempre muito emotivo, mesmo porque eu tenho muitos amigos que fazem aniversário nesse mesmo momento. E coincidentemente ou não, né, não temos muita coincidência no mundo, mas hoje eu me vi querendo usar um colar que é repetido. Haha, esse colar eu já usei, tá? Mas, e aí eu lembrei porque esse colar, ele era de uma grande amiga minha, foi minha professora, foi minha colega, fez parte da minha intimidade, apesar da gente não estar junto todo dia, mas era da Martha Hare. E a família, depois do falecimento dela, dividindo as coisas, se encontrou dentre os vários colares que ela tinha, olhou para esse e falou assim: esse aqui tem cara de Sônia Rai, vai ficar com ela. E com muito carinho eu recebi da família da Martha esse colar. E hoje era o dia do aniversário da Martha. E todo dia 28 de abril ela fazia uma tourada na casa dela. E todos os taurinos que estavam em São Paulo naquele momento iam para casa dela fazer a tourada. E isso era tradicional, não precisava avisar. 28 de abril era dia de tourada, a menos que coincidisse com um feriado, alguma coisa muito excepcional, mudava para um dia em torno do dia 28, mas quase sempre dia 28 era dia de tourada, e todos os anos, mesmo sabendo que eu não podia estar lá, os anos que eu estava fora de São Paulo, ela sempre me convidava para a tourada. E então, né, isso é Martha Hare, né, aqui no peito. E daí, buscando o que combinava, eu enfiei essa pulseira. Desculpa, mas é emotivo. Ontem, eu ganhei essa pulseira da Estela, rosa, gravista. Fizemos uma viagem juntas para Portugal e para um congresso, e ficamos juntas, eu, ela e a Verônica, filha. E ela comprou essa pulseira, ela comprou algumas coisas de uns africanos, né, as pratas que tem muito em Lisboa. E ela chegou e falou assim: essa aqui tem sua cara, vai ficar para você. Então, ontem fez 7 anos que a Estela nos deixou. E então eu tô toda das minhas amigas taurinas aqui hoje, tá? Então, para elas, né, o céu tá lá em grandes festividades nesses dias, né, que elas estejam em paz. E, né, aliviando um pouco, nos próximos dias a gente já tem uns convidados muito especiais convidados. Eu queria hoje, Adalva, bom, eu quero, ai, que difícil. Eu quero confirmar para vocês alguns nomes que vão aparecer aqui, tá, nos próximos dias. A Beatriz Pavan, Fausto Borém, Danilo Ramos, Rodolfo Vasques e Ricardo Balesteiro. Estão confirmados até o momento, tá? Então aguarde que logo a gente vai tê-los por aí.
E tá. Então, o assunto que eu me propus a começar a falar hoje, tá? Porque é um assunto muito extenso, foi o tema da minha tese de professora titular, que foi defendida em 2015, aqui na UFG. Para quem não está habituado com as terminologias das universidades federais, para professor titular é a última progressão que você pode ter dentro das universidades federais, e antigamente era uma carreira separada, então você teria que prestar um novo concurso aberto a qualquer participante para uma vaga de professor titular. Isso mudou há uns 8 anos atrás, e a posição de titular passou a fazer parte da carreira. Então, depois de quando você é professor, sei lá, auxiliar, assistente ou vice-versa, adjunto, associado, e depois de associado, então você pode pleitear a ascensão, a carreira, né, máxima de professor titular. Na nossa área, de duas formas: você pode defender o memorial da sua vida, ou você pode escrever uma tese. Eu optei por escrever uma tese. Defendi para uma banca, claro, né? Porque eu, Sônia, não vejo sentido em defender a minha carreira. Ela já está defendida, ela existe. Mas eu respeito muito quem opta por isso. Eu realmente não queria fazer um memorial e defender a minha carreira. Eu adoro pesquisar, então tá tudo certo. E eu defendi esse conceito, o conceito de pedagogia da performance musical. E aí é o que eu tenho falado muito para vocês, principalmente no primeiro mês de live, que um conceito é fruto de um processo aprofundado de pesquisa. Quando a gente diz, tal coisa é assim, porque é assim que eu acho que é, você está emitindo uma opinião. Você não está defendendo um conceito, você está defendendo uma opinião. São coisas diferentes. Então, se vê muito em textos as pessoas afirmarem, bom, partindo do princípio que performance musical é tal coisa, então eu fiz tal e tal coisa. Você não defendeu um conceito, você só informou o que é que você acha que é performance musical. Então, por isso, como eu me interesso pela discussão conceitual, em 2002, acho que foi em 2005, eu fiz aquele trabalho buscando quais eram os elementos fundamentais da performance musical, que a gente já falou aqui, dos EPMs. E agora, então, em 2015, eu defendi essa tese, que foi lançada em livro em 2019, por isso que eu pus a referência para vocês aí de 2019. Então, eu vou tentar sintetizar o máximo possível aqui em 20 minutos o que é isso, né? Então, o conceito para o qual eu defendi uma tese é o seguinte: pedagogia da performance musical é um campo de conhecimento que emerge da relação dialética entre educação e conhecimentos musicais, fundamentado nas teorias e práticas formadoras do músico que necessariamente atua em público ou com a expectativa de estar em público em sua atividade principal. Não é campo independente, posto que o fazer musical é interdisciplinar por natureza, envolvendo aspectos múltiplos, sempre orientados pela disciplina música. E daí eu tenho sempre que ressaltar que disciplina música significa área do conhecimento, disciplina no sentido acadêmico, filosófico, né? A disciplina, a área música é o que rege a pedagogia da performance musical, e não a área de educação. E por que não a área de educação? Bom, porque não é da área de educação que vem os fundamentos para se ensinar performance musical. Mas não tem educação? É claro que tem educação. Só que não é de lá que vem.
A educação é parceira, a educação se relaciona. Não é a educação que determina determina os fundamentos do ensino da performance musical, mas é o contrário. É a música que determina os fundamentos da performance musical e a gente se associa à área de educação. O que significa que eu não vou primeiro aprender técnica de ensino da área de educação para aplicar na performance musical. O processo, ao longo dos séculos, nos mostra que não é assim que a gente se torna pedagogo da performance musical. E por isso eu escrevi uma tese. Qual é o princípio? Como está organizado esse documento, né, que se tornou um livro? Em primeiro lugar, a primeira coisa que eu faço é dizer por que eu senti a necessidade de discutir esse conceito. A primeira motivação é a minha própria relação com os meus alunos e a minha relação de autoaprendizagem, né, se é que eu posso dizer assim, ao longo dos meus 22 anos de experiência em nível superior. Então, buscar o fundamento para o que eu faço todo dia foi a motivação maior, obviamente juntando a experiência de ter estar convivendo com muitos alunos de vários níveis, que também muitos deles têm alunos. Então a gente... E veja, essa é uma coisa que sempre me intrigou. Eu nunca fiz licenciatura na minha formação, mas eu cansei de formar licenciados. E isso sempre me intrigou, né? Como é que os licenciados em música passam por mim, né? Inclusive em disciplinas ligadas à área de licenciatura, como ensino de literatura de repertório ou de técnicas de ensino de instrumento. Como é que eu ensino técnica de ensino de qualquer coisa, né? Dado aí que ensino e técnica são bem difíceis de colocar de duas maneiras assim, mas enfim. Como é que eu ensino e formo um professor se eu nunca estudei licenciatura? Quer dizer, eu já estudei, mas eu nunca fui licenciada, não é? Então, Rita, pós a gente vai falar em outro momento, tá? Não dá para eu falar da pós agora, mas guarda aí. Então, o que acontece? O ensino da performance musical não é uma atribuição exclusiva da área de licenciatura, o que reforça a minha ideia de que nós não somos fundamentados na área de educação. Do contrário, eu não poderia estar formando ninguém. Mas tem outras razões para isso, razões legislativas. Por exemplo, num programa, num currículo de pós-graduação, quer dizer, desculpa, de graduação, onde você forma o licenciado, toda a LDB, todas as legislações vigentes, né, até as que foram há pouco tempo derrubadas, direcionam a instituição para montar um curso de licenciatura que forme professores para a educação básica. Não importa qual seja o curso de licenciatura. Então, aqui na UFG existe licenciatura em instrumento musical. Realmente, a pessoa se forma licenciado, professor de música especializado em ensino de contrabaixo, ensino de violino, ensino de piano. Só que é para a educação básica. Porque para o ensino superior não existe legislação que forme um professor para ensinar no nível superior. A legislação não prevê isso. Por isso, nenhum concurso de curso superior exige formação. Quer dizer,
há muitos concursos, a grande maioria dos concursos para nível superior não pede que o professor seja licenciado em nada, a menos que você queira um professor licenciado para aquela disciplina específica para onde está abrindo o concurso. Do contrário, você, para você dar aula de instrumento, um concurso em nível superior para instrumento, não vai te pedir licenciatura em instrumento. Muito pelo contrário, a maior parte deles vai te pedir bacharelado em instrumento. E se o pessoal que fizer o edital ficar bastante ligado, não vai pedir nenhuma coisa nem outra. Vai pedir graduação em música. Porque você não sabe se a pessoa fez licenciatura ou bacharelado e você pode perder um grande candidato porque você exigiu dele a licenciatura. E lembre-se que até um certo número de anos atrás, que eu não lembro exatamente, a licenciatura nem existia, era aquela famosa polivalência, né? A educação artística. Então, quem terminou a graduação no século passado, como eu, não tinha a opção de fazer licenciatura em instrumento, porque não existia isso. E o que acontece com a licenciatura em instrumento hoje? Ela é, assim, você tem o aluno tem todas as disciplinas que formam o professor da educação básica, mais todas as aulas de instrumento musical do mesmo jeito que um aluno de bacharelado tem, aula individual, mesmo repertório, mesmo programa. Tem música de câmara, tem literatura e repertório de instrumento, só que todas, exceto a aula individual de instrumento, as outras disciplinas relacionadas à performance musical são em menor carga horária para quem faz licenciatura. Por exemplo, quem faz bacharelado tem 6 semestres de música de câmara, quem faz licenciatura tem 2. E aí vinha sempre na minha cabeça aquela assim, mas por que quem vai ensinar instrumento precisa praticar menos música de câmara? Devia praticar mais até, né? Porque ele vai passar a maior parte do tempo depois de formado se dedicando ao ensino, então ele precisa praticar muito isso aqui agora, porque ele não vai ter tanto tempo quanto um bacharel para fazer isso depois. Mas ele tem uma carga horária tão grande de disciplinas feitas lá na faculdade de educação, não é nem faculdade de música, lá na faculdade de educação, que ele não pode se dedicar tanto. Então, esses foram os desconfiômetros que eu tive para falar, peraí, tem alguma coisa errada nisso. E a coisa mais importante é que o que me faz professor de instrumento não é o meu conhecimento na área de educação, é o meu conhecimento na área de música, associado, ajudado, complementado pela área de educação. Como eu fiz um curso superior de composição e regência e contrabaixo, tudo junto. Eu fiz uma graduação de 6 anos na Unesp. E isso me fez passar por vários processos da área de educação. Eu fui regente coral por quase 4 anos antes de tomar a decisão de que ou eu tocava contrabaixo ou eu regia. Então, eu trabalhei muito com musicalização, os métodos ativos todos, né? Período em que eu conheci muita gente que abriu a minha cabeça para como tocar, como ensinar contrabaixo. Mas essa associação não é comum por quem não passa por esse tipo de formação. O que não quer dizer que não se formem excelentes professores, que não conhecem os métodos ativos. Então, minha experiência com educadores como o próprio Yamar, que está aí, um grande inspirador, como Murray Schafer, com a Violeta de Gainza, a minha experiência com essas pessoas ao longo da minha formação e os inúmeros cursos e festivais que eu participei, me fizeram entender que essa parte sempre esteve junto com o ensino de instrumento. Foi só como docente do curso superior que eu entendi que as coisas não se cruzavam. Então, o aluno de licenciatura ia lá fazer um curso, faz uma disciplina de oficina de música, faz uma disciplina de legislação e vai ter aula de instrumento e não liga nada disso, essas coisas não são relacionadas. Em grande parte é porque não vem daí
o principal roteiro que ele tem na cabeça do estudo do instrumento. Outro problema que a gente tem, os métodos, entre aspas, né? Os livros que a gente estuda, que geralmente, né, coincidentemente, o Alexandre Rosa está entrando, e ele fez um trabalho brilhante sobre isso no mestrado, que os métodos, a maior parte deles não são métodos. São livros que cobrem uma parte da área técnica que se estuda. Por exemplo, método de escala. Ué, não existe método de escala. O método tem que ser uma coisa progressiva, do zero até você termina. Você começa e termina alguma coisa. Então, o método de vocalize não é um método, é um livro de estudos de vocalize. Método é uma coisa muito específica e a gente tem muito poucos métodos, não é? Sim, o livro da Gaines é muito, muito bom, com certeza. E então, o que acontece? Na nossa formação de instrumentista, nós passamos por métodos que não são, em primeiro lugar, métodos entre aspas, como sempre, tem um capítulo do livro só para diferenciar esses termos, tá? Que não dá tempo de explicar aqui. Mas um livro como esse, ele deixa o estudante quase que 100% dependente de um professor para traduzir o que está no método para o que tem que se fazer, porque os métodos têm muito pouco texto. Eles têm uma sequência de exercício e que o aluno por si só não é capaz de compreender. Como ele está passando pelo método, ele não domina o método como supostamente o professor domina, ele não é capaz de olhar aquilo e compreender o que é que ele tem que executar, em qual nível e como ele deve executar para que ele passe adiante. Ele precisa de uma orientação. Então, os métodos não são auto-utilizáveis. Eu fiz um trabalho com Alexandre Rosa, não lembro quando foi, acho que foi 2012, 2011, que nós apresentamos em Aveiro, sobre como os métodos de contrabaixo tratavam o corpo do contrabaixista no processo de iniciação. E esse trabalho nos mostrou como é que o autor, o pedagogo do contrabaixo, tratava o corpo pela maneira como ele montava o método dele. Então, nós analisamos vários métodos para extrair da sequência, da forma de iniciar, a como é que era programado o método com a experiência de professor. 2011, né, Alexandre? Isso. Como é que, então, esse pedagogo pensava o corpo do instrumentista. Mas o pedagogo mesmo nunca escreveu isso. Então, muito do que a gente ouviu sabiamente o Iramar falar está implícito na grande parte dos métodos do instrumento e que não está explícito porque essa nunca foi uma preocupação destes autores, porque eles sempre subentenderam que teria um professor transformador da proposta que está lá no que o aluno deveria compreender. Então, para eu chegar no meu ponto, quer dizer, por que esse conceito é colocado assim? Concília, temos um grupo de pesquisa na Unesp, Educação Musical, coordenado pela Marisa, sim, eu sei desse grupo. E, em 2015, lançamos Cirandas do Som sobre práticas criativas, fizemos na Semana da Educação, e agora, meu pós-doc, estou preparando um site para divulgar essas iniciativas. Ótimo, muito bom, são sempre muito bem-vindas essas iniciativas. Concília falando. Então, por que o conceito é esse? Ele trata de teorias e práticas que formam o músico. Ele não é teórico para se aplicar na música. Ele tem que unir a teoria e a prática. E o ensino do instrumento musical não pode ser feito por quem não domina o instrumento musical. Ou dominou, né? Vamos supor, a pessoa tocou ao longo de muitos anos e agora não toca mais. Mas, enfim, ela
essa pessoa é um instrumentista, ela domina um instrumento, ela pode ensinar um instrumento, porque ela sabe pensar um instrumento na sua prática. A iniciação a um instrumento é talvez o momento mais importante do instrumentista. E, ao contrário do que se pensa, não deve ser feito por não instrumentistas. Ah, mas estamos num programa social e aí é melhor a criança estar dentro da sala aprendendo uma coisa artística. Não, ela está aprendendo um instrumento musical. Artístico é outra coisa, né? A introdução artística implica em domínio artístico daquilo que você está fazendo. É possível? É possível. Então, quando a gente vê projetos, e assim, muitos, eu vim de um projeto, do projeto Espiral do Jafé, onde trabalhei com Samuel Kerr, com João Maurício Galindo, em iniciação coletiva de instrumentistas em São Paulo. E daquela época do projeto Espiral, saíram instrumentistas que tocam no Brasil inteiro, no mundo inteiro, profissionalmente. É uma coisa totalmente possível de se fazer. Só que, assim, o conceito não está centrado na educação, porque das experiências práticas do ensino é que o processo formal de composição de um professor de instrumento musical se dá. Ele vem da prática e ele se alicerça nas teorias. Nas teorias tanto da educação, tanto do ensino, tanto do instrumento musical. E como é que eu cheguei a isso? Isso que eu queria tentar sintetizar para vocês aqui. É a mesma coisa, Eliana. Performance musical, a pedagogia do instrumento, a pedagogia da performance musical é de performance musical, de todo e qualquer instrumento musical, voz ou regência, tá? Então, como é que se ensina performance musical? Não importa qual seja o instrumento, tá? Então, eu queria dizer para vocês que como eu cheguei a isso? Bom, eu fiz uma consulta a professores, doutores, que tinham mais de 10 anos de experiência em ensino de performance musical em universidades no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. E o resultado nesta consulta tinha uma única pergunta, que era: como você adquiriu a sua habilidade ou técnica para ensinar performance musical? Foi um questionário muito simples. O que é que você toca? Né? Eu só tinha essa pergunta. Como você adquiriu essa habilidade? Bom, 50 profissionais responderam como foi que eles adquiriram essa habilidade. E a análise das respostas me fez embasou a minha tese de que se aprende a ensinar instrumento ou performance musical, em primeiro lugar, pela sua experiência, associada a pesquisas, associada à experiência de outros colegas, associada aos registros formais ou informais de ensino. E dentro do âmbito das pesquisas, também entram as pesquisas em educação musical. Também. Não é lá que eu vou buscar como ensinar instrumento. Então, nós vamos falar aqui em outro momento, dentro deste conceito de pedagogia da performance, do ensino coletivo de instrumentos, com o qual eu tenho grande proximidade e já dei alguns cursos, inclusive recentemente fiz uma publicação sobre o ensino de contrabaixo para classes homogêneas e heterogêneas de cordas. Até para assessorar professores não contrabaixistas, o que é bem comum, você ter iniciação de instrumentos de cordas quando o professor não é contrabaixista. Eu comecei a desenvolver um trabalho para auxiliar esses professores, né, que começou lá em 2011 com o trabalho com Alex, e que agora, com o professor Alexandre Rosa, né,
todo mundo é tão amigo. E então é por esse caminho que eu queria introduzir para vocês o conceito que eu propus de pedagogia da performance musical. Baseado nesse conceito, o que é esse conceito? É uma visão que eu proponho de como olhar para a pedagogia da performance. Tudo que eu faço com relação ao ensino, aprendizagem, a transmissão do conhecimento sobre o domínio da performance musical vem da visão fundamental deste conceito. Então, a gente vai continuar discutindo isso, mas quero ressaltar aqui. Quando você vê desenvolvimento de um conceito, nunca pegue uma parte aleatória dela e associe a outra coisa, porque o que eu falo só faz sentido dentro desta visão pedagógica. Se você pegar essa visão e colocar em outro conceito, ela pode ou não fazer sentido. Então, deixa eu olhar aqui que tinha alguma pergunta. Eliana, tá, a diferença de pedagogia... Não, instrumento está dentro de performance musical. Rita, sua fala me ajuda a refletir sobre a atuação de fonoaudiólogos e professores de canto. Sim. Quem mais? O e-mail para o monitor que cuida da venda dos livros está no Facebook, vocês podem olhar, eu coloquei lá hoje. Alexandre Rosa, ensino coletivo, tudo de bom, é muito legal. Iramar, minha grande preocupação é referente à preparação do músico. Estamos preparando músicos que necessitamos? Bom, aí é uma grande pergunta, né? E aí vai depender de quem somos nós, né? Estamos quem, né? Estamos quem preparando? Porque os músicos que a gente precisa, em primeiro lugar, são músicos que saibam fazer música, não é? E se eles vão ensinar, que eles saibam transmitir o conhecimento. Aí nós vamos ter que discutir, com certeza, as instituições de ensino não conseguem, de uma maneira geral, estarem no mesmo nível da necessidade da sociedade. Muitas não têm nem essa meta dentro dos seus objetivos. Deveriam ter, mas não tem. Então, é uma pergunta muito ampla, Iramar, que eu acho que a gente vai respondendo à medida que a gente vai discutindo as lives aqui, mas tem possibilidades da gente formar músicos para inúmeras funções dentro da sociedade, né? E eu acho que a academia, que é o que a gente está discutindo hoje aqui, né? A universidade tem condição de formar músicos para muitas atuações. O que a gente não pode é querer formar um músico para todas as atuações possíveis. Isso é impossível. Mas, se você vai lidar com performance musical, é bom que você seja um performer, né? É fundamental que você seja um performer. E que, se você vai dirigir um programa de performance musical, que você se associe a performers, né? É como você fazer o seu imposto de renda sem saber nada sobre imposto de renda. Você procura um contador, né? Então, você vai dar aula de contrabaixo, você não sabe nada de contrabaixo, procura um contrabaixista. São coisas muito... Mas muita gente que está na posição de ser um pouco mais humilde e pedir ajuda a outras pessoas, assume que sabe fazer. E aí causa muito estragos na formação dos performers. Em geral, não estou falando de... Eu falo contrabaixo, que é sempre o primeiro exemplo que vem na minha cabeça, sabe Deus por quê, né? Mas pode ser qualquer instrumento, pode ser voz, pode ser regência. Regência, então, nem se fala, né? Para achar um documento de regência. Enfim, gente, o livrinho é esse aqui. Tá? É livrinho porque ele é fininho mesmo, tal, né? Tem um e-mail aí que eu postei hoje para vocês, que é um monitor que cuida das vendas, se você estiver interessado. E a gente pode voltar a discutir algum aspecto disso aqui, se vocês estiverem interessados, mas só sabendo que toda vez que eu abordar algum assunto relacionado ao ensino/aprendizagem do instrumento, eu vou estar fundamentada neste conceito,
que é como eu acredito, né? E é o que eu defendi, que que a transmissão do conhecimento sobre a prática de um instrumento musical vem daí, tá bom? Amanhã, para comemorar teu aniversário, toca para nós. Tá bom, vou pensar. Né? Ele vai me dar trabalho no dia do meu aniversário. Tá, então, gente, o tempo de hoje acabou. E aí, o próximo dia que a gente for abordar esse assunto, eu tento responder as perguntas, tá? Pedagogia da performance musical é pedagogia da performance musical. Não é geral, é um conceito, né, que está aí posto para vocês. Tá? Não dá para simplificar se é mais geral, se é mais específico. É um conceito. Baseado nele, tá tudo que eu faço. Baseado nesse conceito. Tá bom? Queridos, nós nos vemos amanhã, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. E depois que eu desligar, eu vou olhar os comentários todos. Ah, por favor, olhem na postagem de ontem o questionário sobre exercício. Tá? Eu preciso de algumas respostas para poder mostrar a tabulação e a estatística para vocês. Então, olhem lá, responde para mim, por favor. No link de ontem, eu coloquei o link. Você pode achar o mesmo formulário em Word, se facilitar. Manda para mim como você quiser, pelo e-mail, pelo Messenger, tá bom? Muito obrigada e álcool em gel dentro de casa, todo mundo. Beijão. Tchau.